Quando foi que as pessoas se tornaram tão idiotas? E essa é uma pergunta chave para começar esse vídeo, porque você do outro lado aí, como uma pessoa que eu presumo que você deve estar pensando: como assim? Ele tá falando que eu sou idiota? Idiota é esse otário aí que tá falando bagulho aí? E não é necessariamente isso, né? É impressionante como que as pessoas, que eu parto da ideia de que todo mundo é sempre um pouco ali, tem um nível de idiotice para ser mostrado, ela deixa aflorada quando ela se deixa polarizar por algumas coisas, né? Ou é preto ou é branco, não existe nem um tonzinho de cinza, que o filme já nos provou que tem pelo menos 50. E por que eu dei essa introdução toda aí? Porque vamos falar de Carlos Miguel e a era Cássio no Corinthians. E aí vocês vão entender agora onde que eu quero chegar, porque historicamente a gente tá vendo a torcida do Corinthians aí galgando por lugares que a gente não sabe muito bem aonde que o corintianismo mora, se tem realmente algum corintianismo vivo ali, muitos lugares prestando desserviço. Há pouco tempo a gente viu aí torcedores que são mais torcedores de jogadores, né? Os fanzetes de Roger Guedes, tiktoker chorando porque o Roger Guedes foi embora, o Corinthians acabou, vou trocar de time, batendo no escudo com raiva porque o Roger Guedes tinha ido embora. Agora, um pouquinho depois disso, a nossa polarização ali entre a turma do André Sanches e a turma do Augusto Melo. Se você reclamasse minimamente que fosse do Augusto Melo batendo o saco na cara do torcedor, os caras falavam que já queria o outro no lugar, né? Não existia um meio termo aí de ponderação. A turma ali que é aliada do André Sanches na mesma fita, né, cara? Que tentando polarizar de todas as maneiras possíveis. Eu entendo que isso aí também é uma estratégia, porque quando você enquadra o seu dito inimigo numa caixinha, você coloca ele ali dentro fechadinho, fica mais fácil de você rotular e diminuir todos os argumentos dele. E a gente chegou agora nos torcedores de jogadores, de ídolos acima do Corinthians. Por quê? Porque existem agora dois lados aí. A turma do Carlos Miguel acima de tudo. Meu Deus, o Carlos Miguel é o nosso salvador da pátria. E logo que ele é o nosso salvador da pátria, do outro lado está o inimigo. Do outro lado tem os Cássios e os seus seguidores fanáticos. Então todos os Cássios e seguidores fanáticos ali que endossam o goleiro de 12 anos na história do Corinthians merecem ser escorraçados, humilhados, espancados. O Cássio tem que rolar na sarjeta do Parque São Jorge, não pode mais entrar no CT de treinamento, e 500 mil apelidos pro Cássio: frangácio, mão de alface e tal, vindo de corintianos, beleza? Porque quando isso aí vem de palmeirense, de São Paulino, de santista, de flamenguista e tal, torcedor do DVD, enfim, qualquer lugar eu entendo, porque pô, tem aquela rivalidade. Quando o Rogério Ceni jogava, a gente fazia questão também de diminuir o Rogério Ceni, apesar dele ter sido um excelente goleiro, o Marcos, pentacampeão do mundo. Então isso vindo de rival a gente entende, porque o rival ele quer realmente diminuir. Muitas vezes a diminuição do rival significa até respeito, né? Pense por esse lado aí. E aí agora vindo dos próprios corintianos, né? Tirando o Cássio pra lixo. E do outro lado, pra não falar assim, pô, cara, isso aí realmente tá acontecendo, porque agora a turminha do Carlos Miguel tá pensando assim: nossa, é verdade, olha só, realmente os caras tá desse jeito. Só que a turma do Cássio ali também, que defende o Cássio a unhas e dentes pela história que ele tem, que é uma história inegável no Corinthians, acha que o Cássio é intocável no gol do Corinthians. Então a perda da titularidade, perca da titularidade aí do Cássio, eles acabaram sentindo-se ofendidos com isso aí, olhando para a turma do Carlos Miguel e falando: isso aqui são um bando de ingratos, são caras que não entendem nada de futebol. O Carlos Miguel não serve nem para varrer o lugar que o Cássio vai passar em algum dia. E também ficam abraçando um discurso polarizado. Qual que é a realidade desde o Roger Guedes e desde sempre? Porque a gente pode extrapolar isso aí pra política, uma coisa que eu não quero fazer aqui no canal, mas é impressionante quando a minha bandeirinha não é levantada aqui, o tanto que é criminalizado a turminha daqui. Quando a bandeirinha daqui não é ovacionada, os caras também hostilizam os caras dali, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aí não, mas vocês sabem muito bem, muitos de vocês aí até devem fazer isso aí por aí, tá? E aí qual que é a realidade? A realidade é que o clube continua sem o Roger Guedes, o clube continua e não tem por que fazer aquele drama todo, tiktoker chorando e tentando viralizar a qualquer custo e diminuindo a imagem, né, a potência que tem a marca do Corinthians. A verdade é que político é tudo arrombado mesmo. Então o Duílio era André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, o Augusto Melo, o Rubão, todo mundo que tá ali tá
interessado apenas no próprio rego, não tá nem aí pra torcedor. Então o ideal é não se deixar polarizar pra você não ter ninguém de estimação. E chegando no Cássio aí agora, é entender a realidade do Corinthians, beleza? Porque depois do jogo contra o América, o Carlos Miguel fez uma excelente partida. O que brotou de comentário por aqui, pela internet afora, falando assim, ah, mas ele comprometeu a partida quando ele franga naquele gol que desviou ali. Pra começar, a pessoa enxergar um frango naquele gol que tomou do América é a mesma gravidade de enxergar um frango do gol do ano passado que o Gerson fez com o Flamengo, no Cássio, lá na gaveta, que tava enxergando frango. Tudo que acontecia a partir dali. Quando você começa a perceber isso aí, os comentários assim, pô, o Carlos Miguel realmente espalma pro meio da área, tem muita deficiência técnica. A galera, fã do Cássio, no caso, né, que eu também me coloco como fã do Cássio aqui, né, mas a galera ali que é o Cássio acima de tudo, inclusive do Corinthians, tava partindo assim, ó, pô, cara, mas até reposição de bola ele tava errando. O Cássio a vida inteira errou posição de bola. Raras as vezes que ele conseguiu realmente se sobressair nesse fundamento. Um goleiro pode muito bem ser brilhante e não ser perfeito em todos os fundamentos. Só que aí entra do outro lado também, porque o Carlos Miguel fez uma excelente partida e essa excelente partida fez com que a turma do Carlos Miguel pensasse assim, pô, realmente o Cássio, agora que eu pedi tanto a cabeça do Cássio, eu vou pegar e esculachar. Então assim, ó, foi só não ter esse frangueiro no gol, foi só não ter esse pedaço de lixo, foi só não ter esse cara, e foi diminuindo o Cássio pra porcaria, sendo que o Cássio agora que ele tá conseguindo mostrar um pouquinho do que é realmente ser um líder, aceitar ficar no banco, torcer pro companheiro dentro de campo ali, e fizeram questão de não só não elogiar tanto o Carlos Miguel, ou seja, prender as suas atenções para poder atacar o Cássio, como principalmente esquecer dos feitos que foram feitos dentro de campo. É por isso que a gente é inacreditável como que o ser humano é, e foi por isso que eu comecei o vídeo aí, e aí como a gente tá trocando ideia aqui, né, todos nós temos um pouquinho disso aí. Onde foi? Qual foi o momento que a gente ficou tão idiota? A gente não consegue mais elogiar alguém sem diminuir o outro. Se surge um cantor muito brabo na região de Campinas, surge um cantor lá muito bom, ele é excelente, ele canta muito bem, a voz é uma voz única que tem, aí ele posta um vídeo dele, vai ter 300 comentários, os mais hypados dos comentários são sempre assim, você é muito melhor que o Gustavo Lima, você é incrivelmente, você é muito melhor aí que o Zé Neto e Cristiano, pô, quem escuta funk quando tem essa música maravilhosa? Ou seja, você não tá elogiando o cantor, você tá diminuindo o outro pra poder tentar colocar o cara acima ali no seu aspecto. A gente tem que tentar evitar isso e mais uma vez está acontecendo. Vai ser uma treta pro Carlos Miguel se consolidar de maneira onde ele vai ter que esbarrar na vaidade, no ego dele, porque a galera vai começar agora a encher a bola dele num nível que ele vai conseguir, ele vai ter que se controlar pra não ficar num salto alto ali, olhando de cima pra baixo, né, quase que literalmente, né, porque ele tem 500 metros de altura, e também a responsabilidade de olhar pro banco de reserva e ver que tem uma galera também que tá só de olho, tentando pegar o mínimo de ações que não são tão interessantes do cara pra tratar como se fosse uma grande tempestade. Não seja esse tipo de pessoa, beleza? O Carlos Miguel é um goleiro brabo, o Cássio dispensa comentários na história do Corinthians aí. Há muito tempo a gente fala aqui no canal que o Cássio precisava e ia fazer bem pra todo mundo o Cássio no banco de reservas, porque se o Carlos Miguel entra e funciona, quem sai ganhando? O Corinthians. Se o Corinthians sai ganhando, a torcida sai ganhando, a gente sai ganhando, todo mundo ganha com isso. Se o Carlos Miguel não vai bem, volta o Cássio com menos pressão. Por isso que não fazia sentido você pegar e jogar o Cássio no meio da sarjeta, não deixar ele entrar mais no CT pra poder treinar. Por isso que não fazia sentido esse discurso que atacava o Cássio e tirando ele pra lixo, porque todo mundo que acompanhou a carreira do Cássio e acompanha os números do Cássio de fato, sabe que ele não é um lixo, muito longe disso. Ele começou a tomar também por conta da idade, gols que antes ele poderia defender, bolas defensáveis, algumas falhas sim, né, acabam acontecendo com mais frequência, mas faz parte da carreira do cara, e a gente tendo um goleiro desta grandeza ali no banco de reserva, a gente potencializa até o Carlos Miguel. Uma vez que o Carlos Miguel não funcione, volta o Cássio, uma vez o Cássio voltando, ele consegue não tomar qualquer gol e qualquer gol ser falha, porque as pessoas vão entender que não é simples assim defender a camisa do Corinthians. Por sorte, a gente tem um goleiro que é o Carlos Miguel ali com extrema personalidade. É um goleiro que pode chamar a atenção de lugares de fora aí, que podem olhar pro Corinthians e podem vir com uma moeda muito mais pesada que o real e acabar tirando o Carlos Miguel
Miguel daqui, beleza? Então o Corinthians já tivemos na história do Corinthians grandes goleiros, né? Gilmar na década de 50, Ronaldo Giovanelli ali final dos anos 80 e os anos 90 quase todo ali até 98. Tivemos o Felipe, que depois saiu tretado aí com o André Sanches, o próprio Cássio. Tivemos o Júlio César também, o Dida, né? São goleiros excelentes e talvez o Carlos Miguel seja mais um nesse rol da gente tá bem servido ali. Então não guarde isso pro coração de ficar, porra, né? Ah, eu tenho meu político de estimação aqui no Parque São Jorge, então qualquer coisa que falar, não, política é tudo arrombado. Ah, eu tenho meu jogador de estimação, o Calvo Guedes, meu Deus, olha o sorriso dele, a lente de contato e tal. Você só é um otário, beleza? E aí agora acontecer com o gol do Corinthians, a gente tá conseguindo fazer uma coisa que o São Paulo não fez, que o Palmeiras não fez, que é conseguir iniciar uma transição. Quando você perde de maneira abrupta um goleiro como o Cássio, você fica refém anos. O São Paulo ficou 10 anos pra tentar achar um goleiro mais ou menos pra colocar no lugar do Rogério Ceni pela grandeza que ele teve com a camisa do São Paulo, tá? Então pensem nisso antes de vomitar um monte de groselha. Se faz bem pra você ficar diminuindo o Cássio só pra ir esquecendo de elogiar o Carlos Miguel, que é mais importante, você só é chato pra cacete, ninguém te contou isso ainda, beleza? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu te esqueci lá no começo do vídeo, né, de pedir aí o like, se inscrever no canal, enfim, né? Eu tenho certeza que quem chegou até aqui vai deixar o like aí, porque o vídeo é brabo mesmo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias. Tamo junto.